Meu nome é Davi Palma, sou educador físico de formação, fiz pós-graduação em Psicologia do Esporte, trabalho com acupuntura, massagem, técnicas ditas alternativas, né, que são técnicas de tratamentos. Trabalho com outras técnicas que são de desenvolvimento pessoal, como a EFT e o Ho'oponopono. Inclusive eu vou falar bastante para vocês dessas duas técnicas neste vídeo. Né? Então o meu trabalho basicamente é voltado à qualidade de vida. Tenho um consultório em Guarulhos, onde eu atendo os meus clientes, dou cursos de formação. Tenho um spa em Bertioga, no litoral de Bertioga, e dou palestras, ministro palestras em empresas na área de qualidade de vida. Então a nossa palestra hoje vai ser sobre o que fazer quando falta forças. Antes de eu discernir a palestra, vamos falar um pouquinho de problemas. Eu acho que problemas é a palavra-chave para essa palestra. Quem não tem problemas hoje? Todos nós temos problemas, né? Vivemos num mundo muito complicado, é verdade. Muita coisa para fazer, preocupação, trânsito, violência. São muitas informações externas que acabam atrapalhando a nossa vida. Então isso gera um estresse. Esse estresse vai gerar falta de força, vai gerar desânimo, vai gerar depressão, vai gerar algum tipo de problema para você. E às vezes nós temos problemas que são simples, você resolve de uma maneira muito simples, mas alguns problemas são mais complicados, mais difíceis de resolver. E é justamente nesses problemas mais difíceis, mais complicados, que nós deveríamos estar bem, estar equilibrado para resolver, é onde às vezes falta forças, falta ideias, falta vontade, falta desejo, falta uma palavra, desculpe a palavra, mas falta tesão às vezes para você resolver alguma coisa. E é nesse momento de problema que eu vou falar sobre essa palestra, mostrando para você que você tem como reverter esse problema. Você não tem como evitar, mas tem como reverter. Porque veja bem, problemas todos nós temos, todos nós temos. Existe até um ditado chinês que diz o seguinte: nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles criem ninhos sobre elas. Isso tem tudo a ver com problemas. Os problemas estão aí, o tempo todo, mas como que você vai lidar com eles? Né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessa questão do problema e o que nós podemos fazer. Dentro da filosofia oriental, que é uma técnica que eu trabalho muito, que é a acupuntura, a massagem, toda essa base da medicina tradicional chinesa, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a teoria Yin e Yang. Vocês já devem ter visto essa teoria Yin e Yang, que é aquele símbolo do Tao. Esse símbolo do Tao eu vou mostrar para vocês aqui do lado, ele vai aparecer aqui do lado, e eu vou descrever para vocês como que ele funciona, aí vocês vão entender um pouco daquilo que eu estou falando. Então, tá vendo aqui do lado o símbolo do Tao? Esse símbolo vocês já devem ter visto em vários lugares por aí. Esse é o símbolo do Tao, que foram os taoístas, que eram os filósofos, os sábios da China antiga, que desenvolveram esse símbolo. Os taoístas eram pessoas fantásticas. Existem registros na China que eles chegaram a viver 300 anos. Está lá registrado em livros na China. E eles eram grandes filósofos que viviam pensando, imaginando como que o mundo funciona, como que a nossa energia funciona. E foram eles que desenvolveram esse símbolo. Então no símbolo, só para a gente entender o que eu quero falar, vamos imaginar que esse símbolo, a gente possa cortar ele, dividir ele em partes, como se fosse um relógio. Então nós vamos acompanhar aqui com vocês esse símbolo. Então imagina que o símbolo, a parte preta e a parte branca, elas são divididas da seguinte forma. O Tao é dividido em Yin e Yang. A parte preta é a Yin. A parte branca é a Yang. O que é o preto? O que é o Yin? O Yin é a energia densa, introspecta, para dentro, fechada, escuro, à noite. E o Yang, o que é o Yang? O Yang é a energia expansiva, clara, aberta para fora, é o dia. Né? Então, dentro desse relógio que a gente vai dividir aqui, esse símbolo, vamos imaginar assim. Então, se o Yin é a noite, qual é o ápice da energia Yin? O ápice da energia Yin seria às 24 horas, ou às 0 horas, à meia-noite.
Então, à meia-noite, você chegou no ápice da energia Yin. Você não tem mais para onde ir. Tá vendo que dentro dessa imagem preta tem uma bolinha branca? Essa bolinha branca é o jovem Yang, ou seja, é a energia Yang que está nascendo. Então, o que vai acontecer? À meia-noite, você chegou no ápice da energia Yin. Meia-noite e 1h da manhã, 2h da manhã, chegamos até 6h da manhã, que seria o meio da energia. Então, você está vendo a energia Yang nascendo e se desenvolvendo. Até que essa energia Yang vai crescer, passou das 6h, ela está aumentando e vai chegar no seu ápice. Qual é o ápice da energia Yang? Seria ao meio-dia. Ao meio-dia chegou no ápice, não tem mais para onde ir. Meio-dia e 1, o que acontece? Começa a nascer o jovem Yin. Então aquela bolinha preta que está no branco é o jovem Yin, representa o jovem Yin. E ele começa a nascer meio-dia e 1, 1h da tarde, 2h da tarde. Quando chega ali 6h da tarde, você está no meio das duas energias e aí vai aumentando até chegar à meia-noite novamente. Então veja bem, entendendo esse símbolo é uma coisa extremamente fantástica. Quando a gente entende como que essa energia funciona, muitas coisas melhoram na nossa vida. Então vamos entender ele da seguinte forma. A energia Yin Yang, ela é cíclica, ela não para. Você tem o dia, tem a noite e isso acontece a todo momento na sua vida. Então não para. É uma energia cíclica, não para. Tudo na nossa vida é cíclico, não para. Vai acontecendo, as coisas nascem, as coisas morrem, o dia chega, o dia vai embora. Então isso não para de funcionar. É cíclico, não tem como. Então vamos pensar numa energia que você está com um problema. Você está sem força, você está desanimado, você está deprimido, você está para baixo, você está com uma energia muito ruim. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Por pior que você esteja, por mais complicado que esteja a sua situação, por mais difícil que esteja, por maior falta de ideias para soluções que você tenha, relaxa. Vai chegar um momento que você vai chegar no ápice desse problema ruim, vai acontecer o seguinte, vai nascer o jovem Yang. Uma ideia vai surgir, alguma coisa vai acontecer, alguém vai te ajudar e de repente você se vê numa situação, puxa, olha, como eu não tinha pensado nisso. Aí você vai lá e resolve aquele grande problema. Então, se você estiver mal, se você estiver com problema, se você estiver com qualquer tipo de situação difícil, relaxa, vai passar. Você vai achar uma solução. Lembra quando você era criança, que você apertava a campainha do seu vizinho e saía correndo? Você lembra disso? Se você nunca fez isso, a hora que você acabar de assistir o vídeo, faça com algum vizinho, é muito legal. Quando a gente era criança, a gente fazia essa brincadeira. E veja bem, você vai lá, aperta a campainha do vizinho e sai correndo. A gente fez isso muitas vezes e deu tudo certo. Mas teve aquele dia que o vizinho te pegou, não foi? O que aconteceu com você naquele dia? Meu, o mundo acabou. Para você ali, acabou, você estava ferrado, você pensou assim, meu Deus do céu, eu estou ferrado, eu vou apanhar, eu não sei o que vai ser da minha vida agora. Então naquele instante você estava ferrado. Você estava numa situação extremamente difícil. O que aconteceu? Você foi lá, tomou uma bronca, apanhou, sei lá o que aconteceu, mas resolveu, já foi, já passou. É cíclico, não para. Então se você está ruim, se você tem um problema, se está difícil a sua situação, relaxa. Vai melhorar, mas faça alguma coisa, também não fique esperando no sofá sentado para alguma coisa acontecer. Faz alguma coisa, vai atrás, procura uma solução, está difícil, descansa um pouquinho, vai meditar, volta, tenta achar a solução, ela vai aparecer. Agora uma outra coisa muito interessante, a energia é cíclica, não é? Tem momentos na vida que nós estamos muito bem, tudo dá certo, as coisas estão maravilhosas, está tudo tranquilo, então é uma maravilha. Você está feliz da vida. Então eu sempre costumo dizer o seguinte, relaxa, vai piorar. Porque na vida, gente, tudo é cíclico, não tem jeito. Então aquela utopia de que um dia eu vou ser feliz e nunca mais vou ter problemas, infelizmente isso não existe, a nossa vida é cíclica. Quando você está mal, quando você está para baixo, relaxa, ela vai melhorar e você vai voltar
a sorrir, vai voltar a ter alegria. Quando você está bem, feliz, tudo bem, está tudo tranquilo, relaxa, porque pode piorar. Alguém sofreu um acidente, faleceu um parente, um amigo seu, sei lá, alguma coisa ruim aconteceu. Daqui a pouco você volta, vai rir de novo, daqui a pouco você vai chorar, e a vida é assim, ela é cíclica, ela não para. O tempo todo é assim. E eu vou te dizer uma coisa, graças a Deus. Porque veja bem, se na sua vida não tem altos e baixos, meu amigo, é porque você já morreu. Você não tem mais vida. Então ainda bem que você está passando por um sufoco, ainda bem que você está alegre, ainda bem que você está com problema, ainda bem que você está feliz, não importa. Porque a vida é assim, ela é cíclica o tempo todo. Então entendendo essa energia yin yang, entendendo a forma como ela trabalha no nosso universo, no nosso planeta, você começa a entender melhor como que você pode solucionar os seus problemas. Você pensa que você está com uma situação muito difícil que não tem solução, mas tem solução. Aguarda, relaxa, medita, pensa, pergunta, conversa, faz alguma coisa. Você vai achar a solução. Mas se você estiver bem, alegre, feliz, contente, relaxa também, vai piorar. Eu vou te dar um exemplo claro disso para vocês entenderem. Algum tempo atrás eu estava de férias lá em Caldas Novas, levei os meus filhos, estava minha família, minha esposa, os meus 2 filhos e tinha mais 2 casais amigos nossos também acompanhando a gente nessa viagem. Estava tudo lindo, maravilhoso, a gente passou uma semana lá, mas no 5º dia a esposa de um dos casais recebeu um telefonema dizendo que o pai dela tinha falecido. Então veja bem, está entendendo o que eu estou falando? Estava lindo, maravilhoso, a gente não tinha problema nenhum, estava tudo tranquilo, estávamos numa energia fantástica, maravilhosa. Mas de repente ela recebeu um aviso e a energia baixou, teve uma perda, teve um problema. Eles tiveram que voltar para São Paulo, fazer o enterro do pai dela. Então tudo aquilo passou também. Já faz um ano, basicamente, que isso aconteceu. Então tudo na vida passa, não tem jeito. E ela é cíclica. Então a primeira coisa, a primeira informação que eu vou te dar é essa, que relaxa. Você vai achar uma solução para que isso aconteça, para que isso melhore, tá? Veja bem, vamos falar uma outra coisa sobre problemas, que isso são coisas muito complicadas que às vezes a gente acha que não tem jeito. Alguns problemas são seus e você vai ter que dar um jeito de solucionar. Mas tem alguns problemas que não são seus. Se o problema não é seu, não é seu, deixa ele lá, deixa ele quieto. Então eu vou te lançar um desafio agora. Imagina que você é uma abelha e você mora numa colmeia. Lá na colmeia tem a portinha, o buraquinho da colmeia. Entrou um rato dentro desta colmeia. E as abelhas foram lá e picaram o rato. E o rato morreu dentro da colmeia. Não é um baita de um problemão? Esse baita problemão que você arrancou lá, que você conseguiu. Imagina que você é uma abelha. Pense agora como uma abelha. Como que você solucionaria esse problema? É um problema extremamente difícil e complicado, não é? Por quê? As abelhas não conseguem tirar o rato para fora. Elas não são como as formigas que conseguem carregar. As abelhas não comem o rato porque não faz parte da cadeia alimentar dela. Não dá tempo de trocar de casa, porque até ela construir uma outra colmeia, o rato já apodreceu, morreu todo mundo lá dentro. Então não é um problemão que você fala assim, caramba, esse não tem solução, tô ferrado. Veja bem, olha a solução simples que as abelhas conseguem fazer. A abelha ela produz um produto que se chama própolis. O própolis é um antibactericida natural. E o que elas fazem? Elas vão lá e embalsamam o rato com própolis. A partir desse momento, elas podem resolver o que vai fazer. Bom, vamos trocar de casa, vamos construir uma outra colmeia, porque esse rato está atrapalhando. Ou então deixa o rato aí, vamos dar um jeito nele e vamos continuar a nossa vida. É um problemão, mas foi resolvido da melhor maneira possível. Porque alguns problemas você consegue resolver. Você vai lá, resolve e pronto, acabou. Tem outros problemas que não dependem de você, não é seu. Então não adianta você querer resolver. Você vai sofrer, você vai se desgastar, você vai ter mais problemas ainda. Então se o problema não é seu, não é seu. Se é seu, vai lá e resolve. Se você tem como resolver, se você tem o que fazer, vai lá e faça. Mas se você não tem o que fazer, não faz, não é seu.
Até estava brincando que uma vez eu fui dar uma palestra numa empresa e uma mulher levantou a mão e falou assim: mas o meu problema é o meu marido. Aí eu brinquei e falei com ela: embalsama o bicho, põe ele no guarda-roupa e deixa ele lá. Brincadeira. Mas veja bem, é exatamente isso que eu estou falando, porque tem alguns problemas que você carrega à toa. Imagina você carregando um monte de problema que não é seu, um monte de coisa que não é para você resolver. Pensa bem no que eu estou falando. E alguns você pode ir eliminando. E isso já vai te dar mais força, isso já vai te dar um alívio, isso vai te dar uma energia a mais. Então pensa um pouquinho nessa questão de problemas. Eu já te dei algumas dicas sobre como que nós arrumamos os nossos problemas, mas também algumas dicas de como que eu posso me livrar de algumas situações, né? Mas agora eu vou te dar técnicas. Técnicas para você se livrar dessa situação. O que fazer quando me falta forças? Eu não tenho força. Eu estou mal, eu estou abatido, eu estou cansado. O que eu tenho que fazer? Como que eu posso sair dessa situação? Eu me encontro numa situação difícil. Eu não sei o que fazer. Então eu vou te dar duas técnicas. Eu vou te dar também como bônus. Tá? Você vai assistir até o final do vídeo. Você vai saber os bônus que você vai ganhar com essas duas técnicas. Eu vou dar de presente para vocês essas duas técnicas que vocês podem fazer a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. Essas duas técnicas servem para você liberar traumas emocionais, memórias negativas, bloqueios, autossabotagem, procrastinação, problemas ligados à saúde, ligados a relacionamento, ligados a finanças, ao que você quiser. Você consegue se libertar dos problemas usando essas técnicas. Então são duas técnicas que eu vou mostrar para vocês. É lógico que aqui é um congresso, é uma palestra. Eu vou passar o máximo de informação possível para vocês. Vocês vão receber os bônus, um dos bônus que eu vou dar é um e-book falando da técnica. Mas vocês fiquem à vontade para me mandar e-mail, ligar, perguntar, que eu darei todas as informações que for possível para vocês, tá? Veja bem, a primeira técnica que eu vou falar para vocês, ela se chama EFT, Emotion Freedom Techniques. Talvez alguém de vocês já conheça essa técnica. É uma técnica de liberação de traumas emocionais, onde nós usamos os pontos de acupuntura e batemos, fazendo uma vibração, como se fosse um diapasão. Nós batemos no ponto de acupuntura, esse bater vai criar uma vibração no canal de energia. Nós temos vários canais de energia. Temos o canal de energia do estômago, do fígado, do baço, do rim, do fígado, do coração. Todos os órgãos têm um canal de energia. Então, por exemplo, esse aqui é o ponto do estômago, aqui é o ponto da bexiga, aqui é o fígado, vesícula, aqui é estômago e aqui é bexiga. Então nós temos vários pontinhos. Cada pontinho corresponde a um canal de energia e cada canal de energia tem uma emoção e uma parte física para resolver. Então, por exemplo, o estômago gera ansiedade, o rim gera medo, o fígado gera raiva. Então, cada órgão e cada víscera vai ter um sentimento acoplado. Esse sentimento vai afetar esse órgão ou essa víscera que vai te gerar um problema físico. Então é uma cadeia de coisas. E como que isso acontece? Porque nós desenvolvemos crenças limitantes. Essas crenças limitantes podem gerar problemas nesses canais de energia. Então vamos supor que você tem uma crença de muito medo, você é muito insegura. Você vai gerar um bloqueio na energia do rim e da bexiga. Por isso que nós vamos bater nesse pontinho, que aí você falando do seu problema, você vai desbloquear. Digamos que você tem uma crença de muita ansiedade, você acredita que você é uma pessoa muito ansiosa. A ansiedade mexe com o seu estômago, o pontinho está aqui. Então quando você bate nesse pontinho e fala da sua ansiedade, você está desbloqueando a ansiedade. Então a grosso modo, mais para vocês entenderem, ela funciona assim. O e-book que eu vou dar para vocês gratuitamente tem todas as explicações, todos os pontinhos. Então você vai conseguir com certeza fazer essa técnica sozinho, sem problemas nenhum, tá? Mas quem tem mais dificuldade, quem tem mais problemas de desenvolver a técnica, essa técnica é uma técnica fantástica. Eu consigo, por exemplo, fazer atendimentos online, via Skype, né? A pessoa está lá na casa dela e eu estou aqui no consultório, a gente faz um atendimento online para tirar esses bloqueios.
Mas isso aí é uma coisa mais para frente para explicar para vocês. Então vamos para a técnica. Como é que você vai fazer? Então vamos localizar esses pontos. O primeiro ponto que a gente vai aprender é o ponto do karatê, que fica aqui, ó, do lado do dedinho, na lateral. Com 1 ou 2 dedos você vai bater nessa lateral aqui. Então aqui é o ponto do karatê. E aqui no ponto do karatê nós vamos usar uma frase preparatória, ou seja, você vai fazer um propósito. Então, nesse propósito é algo que você queira resolver. Vou dar um exemplo qualquer. Digamos que você queira tratar a sua ansiedade. Você está muito ansioso por resolver alguma coisa. Então, no ponto do karatê, você vai dizer o seguinte: mesmo que eu me sinta muito ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Repete 3 vezes. Mesmo que eu me sinta muito ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta muito ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Então aqui é uma preparação. A gente fala que é a reversão psicológica, ou seja, você aceitar que você tem um problema. Isso é muito importante, porque quando você aceita que você tem um problema, você resolve. Se você não aceita o problema, você não tem o que resolver. Tá? Depois tem a sequência dos pontos. Então o primeiro ponto nós vamos fazer de cima para baixo para ficar mais fácil. Aqui no topo da cabeça, você vai bater bem no ápice da cabeça. Depois, do lado da sobrancelha na parte interna, do lado da sobrancelha na parte externa, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo do lábio inferior, aqui no ossinho da clavícula, bem embaixo do ossinho da clavícula, e embaixo da axila, que você pode bater com a mão aberta assim, faz esse movimento. Tá? Então essa é a sequência dos pontos. E na sequência dos pontos, você vai falar o seu problema. Você vai descrever o seu problema. Então, como eu falei da ansiedade, o que você vai falar? Você pode fazer uma rodada com a ansiedade. Essa ansiedade, essa ansiedade, essa ansiedade. Você vai falando do problema. Essa ansiedade, essa ansiedade, essa ansiedade, essa ansiedade, essa ansiedade. Tá? Então vamos fazer uma rodada agora. Você vai fazer junto comigo. Pode sentar aí, relaxa, vamos fazer junto comigo para você entender como é que funciona, tá? Então eu vou fazer a rodada falando do tema da palestra, ok? Então a primeira coisa que você vai fazer é bater aqui no ponto do karatê. Então você vai falar o seguinte: mesmo que me falte forças para realizar tudo aquilo que eu quero, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não tenha forças para realizar os meus projetos, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que me falte forças para realizar todos os meus projetos, todos os meus desejos, eu me aceito profunda e completamente. E aí você vai na sequência dos pontos. Me falta forças. Eu não tenho forças para realizar as coisas que eu quero. Eu não consigo realizar as coisas que eu quero, porque me faltam forças. Eu não tenho forças para realizações que eu quero. Me está faltando forças para tudo que eu quero fazer. Me falta forças para realizar os meus sonhos. Me falta força para realizar tudo aquilo que eu preciso. Me falta forças para realizar os meus projetos. Eu tenho tantos projetos, mas me falta forças. Não consigo realizar os meus projetos por falta de força. Estou me sentindo muito fraco. Estou me sentindo sem energia. Me falta forças para realizar aquilo que eu quero. Eu estou com falta de forças para realizar os meus projetos. Me falta forças para realizar os meus sonhos. Então essa é uma rodada básica onde você pode colocar aquilo que você quer trabalhar, aceita o problema e depois na rodada você vai falar o problema, você vai descrever o problema. Fale na questão negativa mesmo, você vai falar aquilo que está te impedindo. Então aqui eu fiz uma forma muito genérica, então vamos dizer que você tem um projeto muito importante. Eu preciso escrever um livro, sei lá, não importa. Então fale desse livro. Eu não consigo escrever esse livro, não estou tendo ideias para escrever o livro, está muito difícil eu sentar no computador e escrever o meu livro, eu não estou tendo tempo para escrever, porque eu tenho tantas coisas para fazer, e aí você vai contando uma história, você conta a história que você quiser do problema, da dificuldade,
da falta de força que você está tendo para realizar aquilo que você quer. Faça isso 2, 3, 4, 5 vezes, até você sentir energeticamente em você: opa, agora eu estou me sentindo bem, agora eu estou com força, agora eu estou com vontade de realizar. Esse sentimento você vai perceber em você, mas principalmente as pessoas à sua volta vão perceber que você está diferente. Depois que você falou bastante coisas negativas sobre o problema, você falou do seu problema, você descreveu o seu problema, você contou toda a história que você queria para resolver o seu problema, você pode fazer uma outra rodada final de uma forma positiva, de uma forma afirmativa. E aí você vai fazer dessa forma, vamos fazer juntos aqui. Então você vai bater no ponto do karatê e vai dizer assim: mesmo que me falta forças para realizar os meus projetos, eu me aceito profundo e completamente. Mas hoje eu aceito que eu tenho essa força e que eu tenho capacidade e condições de fazer tudo aquilo que eu preciso. E me aceito profundo e completamente. Tudo o que eu quero fazer hoje, eu sei que eu posso. Eu sei o que consigo. E por isso eu me aceito profundo e completamente. E aí você vai na sequência de pontos. Eu tenho muita força para realizar tudo aquilo que eu quero. O livro que eu quero escrever já está quase pronto, porque eu sei que eu tenho tempo, eu consigo, estou com muitas ideias na minha cabeça, eu tenho vontade de fazer aquilo que eu quero fazer, eu tenho força para fazer aquilo que eu quero, porque eu escolhi ter essa força, porque eu sei que eu tenho condições, e todos os bloqueios que eu tinha, eu decidi que não quero mais para mim. Eu sei que esses bloqueios estavam me atrapalhando, mas eu sei que eu tenho força para fazer o que eu quero. Eu sei que eu tenho condições e eu vou fazer o que eu quero, porque foi o que eu decidi para mim. E aí você vai fazer uma rodada dessa forma, afirmativa, dizendo que você pode, que você consegue. Então esse é um exemplo, mas é também uma forma que você já pode fazer, você nem precisa de mais informações, você já pode começar a fazer para trabalhar os seus bloqueios. No e-book que eu vou mandar para vocês tem tudo descrito, como é que faz, os pontos, está tudo lá certinho, tá? Então esta é uma das técnicas que você pode utilizar para você sair dessa inércia, para você sair do problema, para você sair dessa energia que ficou estagnada e criar uma energia nova, para você mudar esse quadro, tá? Se você chegou nesse ponto de uma energia negativa, você também tem condições de pôr uma energia positiva. Então é isso que você vai fazer daqui para frente. Uma outra técnica que eu vou mostrar para vocês e ensinar se chama Ho'oponopono. É uma técnica havaiana da filosofia runa. Essa técnica é uma técnica fantástica, aonde você vai liberar, você vai tirar as memórias negativas, são aquelas memórias que você tem das coisas que você vivenciou e que você vai buscar uma solução. Mas são coisas do seu passado, são traumas, são problemas que não servem mais para você hoje. O Ho'oponopono diz o seguinte: o Ho'oponopono afirma que nós somos 100% responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida. Veja bem que eu disse 100% responsáveis. Eu não disse 100% culpados, tá? Então não é para você se sentir culpado. 100% responsável, ou seja, tudo o que acontece na sua vida, a responsabilidade é sua, você que está direcionando. Então se a sua vida não está bem, não está legal, está mal, está ruim, você criou aquilo. Se você teve condições de criar essa vida desse jeito, que está ruim, você também tem condições de mudar e criar uma vida boa. Uma vida mais feliz, uma vida de prosperidade, uma vida do jeito que você quiser. Está na sua mão fazer isso, tá? Como eu estudo bastante a física quântica, e eu adorei essa técnica do Ho'oponopono, porque tem muito a ver com a física quântica, que fala dos pensamentos positivos, sentimentos positivos, onde você consegue aquilo que você quer. O Ho'oponopono ensina isso. Então veja bem, como é que o Ho'oponopono funciona? O Ho'oponopono é uma técnica havaiana da filosofia runa. Os kahunas eram os filósofos lá daquela época que desenvolveram essa técnica. E a kahuna Morna Simeona, ela que criou a técnica do Ho'oponopono da identidade própria. É uma técnica que ela desenvolveu e depois foi se espalhando. Aí teve um aluno dela, o Dr. Len, ele
aprendeu a técnica e depois ele começou a utilizar a técnica. E o Joe Vitale, que é um das pessoas que aparece no filme O Segredo, conheceu o Dr. Len, gostou da história do Ho'oponopono, chamou o Dr. Len e escreveu um livro. O livro se chama Limite Zero, do Joe Vitale. Então ele escreveu a história do Dr. Len no livro, contando a técnica de Ho'oponopono. Aliás, já está uma indicação de livro para vocês lerem aí à vontade, que é um livro muito bacana. E nessa técnica ele contou tudo que o Dr. Len fez. Para vocês terem uma ideia, o Dr. Len ele ficou famoso porque ele trabalhou num presídio psiquiátrico. Tinham vários presos e esses presos eram considerados pessoas muito perigosas, porque eles tinham desequilíbrios mentais. E vários psiquiatras já tinham passado lá para trabalhar, mas não aguentavam ficar lá porque os presos eram muito violentos. Então era muito difícil trabalhar naquele local. Presos violentos, uma energia negativa, as pessoas ficavam doentes, era uma energia muito pesada. E aí o Dr. Len resolveu trabalhar nesse hospital e ele falou o seguinte, falou, olha, eu vou trabalhar para vocês, mas eu não vou ver nenhum preso. Até o diretor do presídio falou, mas como assim você não vai ver os presos? Ele falou, não vou ver nenhum preso. Vocês me passam as fichas dos presos e no meu escritório eu vou trabalhar os presos. Então, essa técnica que ele usava no escritório dele para trabalhar os presos que estavam lá no presídio. E olha só que interessante. Como a técnica diz assim, que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, o que o Dr. Len fazia? Ele pegava a ficha de um dos presos para analisar, ele lia o que o preso fez e ele percebia qual era o sentimento que ele tinha em relação àquele preso. E ele trabalhava nele o sentimento que surgiu. Se era de medo, de raiva, de angústia, de tristeza, não importa. O sentimento que ele tinha, ele trabalhava nele e aí o preso melhorava. Por incrível que pareça. No livro O Limite Zero, isso está totalmente descrito, toda essa trajetória do Dr. Len nesse presídio. Porque o Joe Vitale ele ficou impressionado como que uma pessoa trabalhando no escritório pode melhorar a vida de pessoas que estão presas. E eram presos perigosos, que tomavam remédios fortes e de alta violência dentro do presídio. A maioria dos presos foram libertados e alguns só ficaram lá, mas mesmo assim sem medicamentos e pessoas mais tranquilas. Então ele conseguiu curar um presídio de longe, do escritório dele, aplicando a técnica de Ho'oponopono. Então eu vou ensinar agora para vocês como é que se faz a técnica. A técnica, de certa forma, ela é muito simples, mas não é porque ela é simples que a gente vai banalizá-la. Não, ela é muito simples, mas muito poderosa. Primeira coisa que você vai fazer é um propósito. Ou seja, o que é que você quer resolver? Lembra do nosso tema, quando está faltando forças para você realizar? O que você precisa resolver? O que está te impedindo? O que está te incomodando? Seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, de relacionamento, seja qual for o tipo de problema. O que é que você quer resolver? Você vai fazer o seguinte, você vai escolher um problema. Então vamos pegar aquele problema da ansiedade, vamos ficar no mesmo problema para vocês terem uma ideia. Então você vai dizer assim, Divino Deus, Divino Criador, Divino o que você quiser, porque nós vamos conversar com Deus, que é uma energia maior, e Ho'oponopono, só para esclarecer, não está ligado a nenhum tipo de religião, tá? Então fiquem tranquilos, você vai conversar com Deus, o seu Deus, e você vai falar, Divino Deus, limpe em mim as memórias que estão me causando a ansiedade. Transforme todas essas memórias, pensamentos, sentimentos, vibrações e energias negativas em pura luz. Esse é o propósito. Você faz uma vez só. É um pedido que você fez a Deus. E aí o que você vai fazer? Você vai repetir 4 palavras. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Essas 4 palavras que são as chaves para você se libertar das memórias negativas que estão em você.
E aí você deve estar se perguntando agora que eu tô louco, né? Fala, pô, esse cara tá louco porque ele está falando que se eu repetir somente 4 palavras eu vou melhorar a minha vida. Vai melhorar. E eu vou te falar por quê. Você é responsável por tudo que está acontecendo na sua vida agora. Tudo que está acontecendo, a responsabilidade é sua. Então você também é responsável por mudar esse quadro. Quando você faz um pedido a essa grande energia que se chama Deus, ou o nome que você queira dar, você manda para ele a sua angústia, o seu desespero, o seu problema, a sua falta de força, o que você quiser para ele, porque ele sabe como resolver, nós não sabemos. Então veja bem, aí você vai repetir 4 palavras. Sinto muito. Sinto muito porque eu erro, eu errei, eu pisei na bola, foi mal. Você tem que reconhecer que você erra também. Não são só as pessoas que erram, você também erra. Me perdoe. Quando você fala me perdoe, você não está pedindo perdão para Deus. Quando você fala me perdoe, você está pedindo para Deus que ajude a você se perdoar. Isso é muito mais difícil, porque a gente acaba se culpando, a gente acaba se martirizando, achando que não pode, que não merece, que não deve. Então me perdoe, perdoando. Eu te amo. Eu te amo é a frase que vai transmutar toda a energia negativa, todo o mal, toda coisa ruim em energia boa, em vibração positiva. Eu te amo. É fundamental a gente falar isso o tempo todo. Para tudo. Para tudo. Eu te amo. E obrigado ou sou grato, tanto faz. Agradecer. Agradecer o que você tem. Agradecer a vida que você tem. Se você está me assistindo agora, agradeça porque você está vivo, porque você está aqui. Agradeça o tempo todo. Agradecer é fundamental. Infelizmente, nós temos uma cultura só de reclamar e pedir. A gente pede o tempo todo e a gente reclama o tempo todo. Eu fico imaginando Deus, né? Pô, ele olha para você, pô, mas já te dei tudo. O que mais você quer? E a gente só reclama. Então são 4 palavras que podem mudar a sua vida literalmente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Obrigado. Essas palavras você vai repetir quantas vezes você quiser. 5 minutos, meia hora, 1 hora, o dia inteiro, não importa. Para vocês terem uma ideia, eu pratico Ho'oponopono todos os dias. Todos os dias. Então eu penso em alguma coisa que eu quero limpar em mim, porque é muito importante limpar. Quantas memórias negativas que a gente não acumula durante a nossa vida. E eu preciso limpar tudo isso. Então o tempo todo eu estou limpando. Divino Criador, limpe em mim essa raiva que eu estou sentindo. Transforme todas essas energias, pensamentos, vibrações e sentimentos negativos em pura luz. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Vou repetindo mentalmente isso várias vezes. Faço isso quando eu estou nadando, por exemplo, quando eu estou dirigindo, quando eu estou em casa, quando eu vou dormir. Tem vários momentos que você pode fazer, não precisa ser um lugar especial, não precisa montar um altar, nada disso. Não precisa nada, simples demais. Em qualquer momento da sua vida você pode utilizar essa técnica. Então veja só que coisa bacana que eu estou dando para você. Está na sua mão recuperar as suas forças. Não está na mão de ninguém. Ninguém. E muitas pessoas às vezes não têm forças, muitas pessoas não conseguem sair do buraco porque elas ficam esperando alguém resolver o problema dela. Não é ninguém. É você. Eu te dei 2 técnicas de presente. Essas 2 técnicas podem mudar a sua vida, como mudou a minha e como mudou de vários e vários clientes que eu atendo. São 2 técnicas simples, mas a simplicidade, ela é fantástica. A simplicidade tem uma força que você não tem ideia. E eu vou dar para você de bônus, então os 2 e-books, um falando da técnica de EFT, o outro falando da técnica de Ho'oponopono. Eu vou passar para você um vídeo
que eu gravei com o meu amigo Bob Floriano, com a voz do Bob Floriano, que é a voz das Casas Bahia, né? E ele fez uma gravação para mim, ficou muito bacana, que é o vídeo da oração original que a Morná desenvolveu, né? Que a Kahuna Morná Simeona desenvolveu, e ele gravou para mim essa oração. E aí eu fiz um vídeo e eu vou dar de presente a oração original para você em vídeo. Mas eu vou dar para você também a oração original em áudio. Porque aí você pode baixar ela no seu celular e escutar quando você quiser. Nessa oração original você vai perceber, quando você escutar, que ele fala, a Morná Simeona colocou tudo. Então ela fala basicamente tudo aquilo que você precisa, seja em relacionamento, seja em saúde, seja em finanças, seja no que for da sua vida. Então é uma oração fantástica, que você pode escutar a hora que você quiser. Então as minhas dicas para você são essas. Relaxa. Por mais que você não tenha forças, por mais que você não consiga, que você ache que tudo está ruim, que nada vai dar certo, vai mudar. Você vai dar um jeito. Mas também relaxa, se tudo estiver bom, se tudo estiver maravilhoso, vai piorar. Então se prepare. É cíclica, a vida é cíclica, ela não para. Está na sua mão resolver o seu problema. Não coloque na mão de ninguém. Não ponha na mão de ninguém. Agarre com fé, agarre com força o seu problema e resolva ele. Não sei como resolver, Davi. Sabe sim, faça EFT para limpar seus traumas e bloqueios emocionais. Faz o Ho'oponopono para ter uma conexão direta com o divino, com Deus, para que você tenha forças e se ajude a sair desse lugar. Tá? Então a minha contribuição nesse congresso foi justamente essa, passar essas técnicas para você. E espero sinceramente que você aproveite, que você tenha o maior proveito possível dessa técnica para deixar você com uma vida mais feliz e mais saudável. E tudo o que vocês precisarem, tem os meus contatos, tá? Tem o meu site, tem o site do consultório, o meu site particular. O do consultório é www.espaçoqui.com.br. O meu site particular é www.davipalma.com.br, também fácil. Tem o e-mail davi@espaçoqui.com.br ou então contato@davipalma.com.br. O telefone, se você quiser entrar em contato também, é 2408-2078. Mande um e-mail, ligue para mim, sinal de fumaça, o que você quiser, não tem problema. Todas as suas dúvidas, tudo o que você quiser saber sobre as técnicas, pode me perguntar, com o maior prazer eu vou responder para você. Eu tenho certeza que se você usar essas duas técnicas, você vai melhorar muito. Então, a minha contribuição é para te ajudar, mas pode ter certeza que te ajudando, eu estou me ajudando. Então eu queria agradecer muito a toda a organização do Congresso e agradecer a você que dispensou seu tempo, sua energia para estar aqui assistindo junto comigo essa palestra. Obrigado a você, obrigado de coração por você ter ficado todo esse tempo comigo. E até uma próxima vez. Até lá.